Olá, aluno Soti, vamos então a mais uma aula e hoje nós temos o segundo uso do Present Perfect, tá? Então, completamente diferente do Present Perfect 1, nós temos Present Perfect 2. Muito importante você prestar atenção nos detalhes desta aula. Eu vou começar a minha aula trazendo essa bela imagem de uma lagosta com gelo, né? Vamos ver que legal essa informação. Olha só, a empresa True Fresh has used a particular technique to freeze salmons for years. When it started freezing lobsters, it found that many of them revived after their sub-zero sojourneys. Muito bem. Olhem aqui destacado, nós temos has used, que é a estrutura do presente perfeito, só que agora nós temos a combinação do presente perfeito com for years. E esta combinação, present perfect, mais o for years, me faz interpretar esta ação como sendo uma ação que ainda ocorre hoje, ou seja, uma ação do presente. Nesse caso, então, em particular, esta empresa usa essa técnica particular há bastante tempo, no caso aqui, há anos. É esta a interpretação que nós vamos trabalhar hoje, que nós vamos focar hoje na nossa aula, tá? Repito, quando o present perfect tiver junto, já posso até adiantar para você, né? Com since ou for. Vamos aí, então. O segundo uso do present perfect representa uma ação que ainda acontece no presente, desde que tenha junto com a estrutura ou a palavra since, que significa desde, ou a palavra for, que nesse caso aqui significa há tanto tempo, né? Então, uma ação que acontece desde determinado momento no passado, ou uma ação que acontece há algum tempo, tá certo? Então, por exemplo, nesta frase, I have lived here for years. Então, a combinação do have lived junto com o for years, esta combinação me faz interpretar esta frase no presente, né? Uma ação que ainda hoje acontece há anos. Por exemplo, eu moro aqui há anos, né? Cuidado, tá? Porque se eu tirasse o for years e a minha frase terminasse na palavra here, esta frase seria completamente diferente, né, a interpretação dela. Se ela terminasse no here, seria I have lived here, tipo, eu na minha vida já morei aqui. Mas agora o for muda tudo, né? Eu ainda moro aqui e estou explicando, estou informando há quanto tempo. Então, qual é a regra? Olhem só, em uma frase do presente, eu moro, eu trabalho, eu estudo, olha aí, ao informar desde quando, com a palavra since, ou há quanto tempo, com a palavra for, sempre utilizamos o auxiliar have, ou seja, o present perfect, tá certo? Então, por exemplo, um outro exemplo aqui, Susie has studied with me since 2020. Então, a presença do since me faz agora interpretar o presente perfeito de uma maneira bem diferente, né? Não aqui mais representa uma ação do passado, mas sim uma ação que ainda acontece e aqui está informando desde 2020. Então, nesse caso, a Suzy estuda comigo, ainda estuda comigo e desde 2020 já. Então, este é o segundo uso do present perfect, quando nós temos, junto com o presente perfeito, ou a palavra for, ou a palavra since, representando uma ação que ainda acontece hoje. Tá certo? Muito bem. Agora, cuidado, tá? Perceba, então, aqui nós vamos ver a diferença entre o simple present e o present perfect. O simple present, ele apenas menciona a ação, apenas menciona o fato. Por exemplo, Susie works with us. Tá? Então, esta moça trabalha conosco. Agora, o present perfect é basicamente a mesma frase, a moça trabalha conosco, só que aqui eu vou informar desde quando, com a palavra since, ou há quanto tempo, com a palavra for. Esta é a diferença básica entre o presente simples e o present perfect, tá? Como exemplo, Susie has worked with us
for many years, tá? Então aqui a moça trabalha conosco há muitos anos. O que você não pode fazer na língua inglesa é utilizar o presente simples. Por exemplo, Susie works with us for many years. Isso está errado. Se você quiser informar há quanto tempo ou desde quando, claro, você vai ter que usar ou a palavra since ou a palavra for e obrigatoriamente o present perfect, como por exemplo nesta frase aqui de baixo. Este é um detalhe importante na língua inglesa, tá certo? Observe as traduções abaixo. Então aqui, Greg é casado com Jennifer, né? Então eu apenas mencionei o fato que ele é casado com esta moça. Então utilizamos nesse caso o simple present. Veja como é que ficaria. Greg is married to Jennifer, ok? Então is é o simple present. Uma vez que eu apenas mencionei o fato, vou usar então o presente simples. Greg é casado com Jennifer há 5 anos. Esta informação final aqui é importante, muito importante, porque agora eu informei desde quando ou eu informei há quanto tempo, não é isso? Então, muda tudo, usamos o present perfect. Nesse caso, como é que ficaria a minha frase? Greg has been married to Jennifer for 5 years. Então perceba que aqui agora, esse nós vamos utilizar o has been, que nada mais é do que o present perfect, pelo fato de eu informar aqui há quanto tempo ou desde quando. Tá certo? Bem, um beijo do Chris. Espero que essa aula tenha trazido algo de produtivo para você, tá certo? Muito importante você entender o uso do present perfect quando representa uma ação que ainda acontece. Tchau, tchau.